Abre a sua Bíblia no Salmo 125. Nós vamos continuar com a nossa série de exposição nos Salmos de Romagem. Nós vamos falar hoje sobre os que confiam no Senhor. Salmo 125, cântico de peregrinação ou cântico de romagem. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar? Te louvamos, Deus, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez nós nos reunimos com parte do Teu povo, aqui nas horas da noite, para prestar culto ao Senhor. É uma liberdade, Deus, que nós gozamos aqui no nosso país, e lhe pedimos que o Senhor nos ajude a desfrutar dessa liberdade da melhor forma, fazendo maneiras de honrar o Teu nome através dessa liberdade. Queremos lhe pedir que agora, Senhor, que nós abrimos as Escrituras, que nós lemos a Tua Palavra, que o Senhor nos auxilie com o Teu Espírito a termos todo o entendimento da Tua verdade, para que essa verdade venha pautar a nossa vida. Nós já temos cantado essa verdade desde o início do culto, Senhor. Oramos já ao Senhor, já lemos as Escrituras, tivemos a oportunidade de ofertar e devolver ao Senhor os dízimos e ofertas que são Tuas. Mas agora, Deus, estamos diante de algo que para nós é de muita importância, que é o meditar nas Escrituras. Por isso, Deus, não permita que seja um mero alimento intelectual, mas que seja o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo a mover entre nós, de maneira, Deus, que toda palavra recebida seja armazenada no nosso coração e transforme a nossa realidade para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Assim como eu falei da manhã, nós sempre vamos rememorando o contexto desses salmos. Eu falei que eu acredito que ao final dos 15 salmos, todo mundo vai ter decor na ponta da língua, que esse salmo faz parte dos salmos de romagem, que são um conjunto de 15 salmos que o povo de Israel cantava e declamava enquanto ele fazia a sua peregrinação e ia para Jerusalém. Esses salmos vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E o povo fazia essa peregrinação cantando esses 15 salmos pelo menos 3 vezes ao ano. Eles faziam isso na festa dos tabernáculos, na festa da Páscoa e também na festa de Pentecostes. Enquanto o povo caminhava, né, rumo a Jerusalém para celebrar ao Senhor, ele ia declarando cada um desses 15 salmos. Também tem alguns comentaristas, como Bacon e Barnes, que dizem que esses salmos eles podem ser muito bem entendidos se divididos em 5 conjuntos de 3 salmos cada. Por assim dizer, eles chamam de 5 trilogias. E cada uma dessas trilogias trata de um assunto estanque, que tem começo, meio e fim. E ela é composta de 3 salmos. Por exemplo, nós já estudamos a primeira trilogia completa, que fala sobre a subida, onde no Salmo 120, o povo começa a sua peregrinação no meio de angústias, no meio de pessoas que falam mal deles, no meio de tristezas, caminham pelo deserto no Salmo 121 com os olhos fixos no Senhor, dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eles sabiam que o socorro vinha de Deus, e eles terminam essa primeira trilogia de uma maneira maravilhosa, às portas de Jerusalém, onde o salmista, cheio de gozo e júbilo no coração, diz: pararam os meus pés às suas portas, ó Jerusalém. Prefigura a nossa caminhada aqui. Começamos no meio das nossas lutas, no meio das nossas adversidades, às vezes com lamentações, com choros, com tristezas. No meio da caminhada experimentamos desse cuidado do Senhor, elevamos os olhos para os montes, aguardando o socorro do Altíssimo, e um dia eu e você estaremos juntos, em pé, às portas de Jerusalém Celestial,
ávidos por ver o Cordeiro. Imagina, irmãos, que cena maravilhosa. Nós seremos daqueles vestidos de branco que João fala no Apocalipse, aquele que lhe é perguntado, de onde eles vêm? Quem eles são? São os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que venceram. Essa é a nossa peregrinação. Também vimos que tem uma segunda trilogia, que vai do Salmo 123 ao 125, e nós vamos encerrar essa segunda trilogia agora. Essa segunda trilogia, ela fala sobre uma maré crescente de fé. O povo já tinha certeza de que Deus era aquele que o livrava dos malfeitores, que os conduzia pelo caminho, cuidando deles, e que os conduzia até Jerusalém. E agora, uma vez em Jerusalém, eles recebem uma grande revelação de quem Deus é. Eles recebem uma revelação maravilhosa e magistral, de que Deus não está preso às paredes do templo de Jerusalém. E o salmista, no Salmo 123, começa dizendo, a ti que habita nos céus eu elevo os olhos. E nós falamos de uma misericórdia que vem além do aspecto da igreja em si, a misericórdia que vem de Deus, que vem do alto céus. Nessa maré crescente de fé ainda, nós vemos aqui, e como estudamos a semana passada, que Deus é aquele que é o nosso protetor, e Ele é aquele que nos dá livramento. E seguindo nessa sequência de um crescimento da nossa fé, nós culminamos nesse Salmo 125, onde nós fechamos essa segunda trilogia, nós fechamos esse assunto falando sobre o crescimento de fé. Já sabemos que Deus cuida de nós, já temos essa experiência, e agora nós somos instados, somos convidados a confiar no Senhor. Na verdade, nós somos exortados a olhar para a nossa vida e perceber se nós temos mantido a confiança em Deus diante da enormidade da revelação que o Senhor já nos tem dado nas Escrituras. Todos nós já recebemos a revelação da salvação em Cristo Jesus, todos nós já experimentamos da glória, da bondade, da misericórdia, do amor perene de Deus, e agora nós somos chamados a manter a confiança no Senhor, e é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Qual deve ser a atitude, a postura dos servos que confiam no Senhor? Esse salmo, algumas pessoas não sabem, na verdade ninguém sabe quem é o seu autor. Mas Charles Spurgeon, por exemplo, diz que não seria estranho atribuir a Davi a autoria desse salmo, dado a linguagem do salmista e dadas as experiências que Davi teve de livramento de Deus no momento das suas caminhadas. Independente de quem seja o autor desse salmo, que nós vamos estudar aqui, o que nós veremos é como aqueles que creem, como aqueles que confiam no Senhor devem se comportar. Eu acredito que talvez um dos nossos grandes desafios como cristãos é o desafio de fazer com que a palavra que nós ouvimos aos domingos, ou a palavra que nós lemos e meditamos durante a semana, se torne prática no nosso dia a dia. Como transportar os aspectos de fé que nós recebemos, que fundamentam a nossa vida, para a lida diária. Como eu vou lidar com isso na segunda-feira? Como essa palavra influencia o meu trabalho, a minha casa, os meus relacionamentos, a minha mente e o meu coração? E é em cima disso que nós vamos versar nessa noite. Os que confiam no Senhor. E aqui nós podemos aprender pelo menos 3 verdades acerca daqueles que confiam no Senhor. A saber, a primeira verdade é que os que confiam no Senhor não se abalam. A primeira verdade é essa, que o texto das Escrituras nos diz: os que confiam no Senhor não se abalam. Percebe o que nos diz os primeiros versículos, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O primeiro fundamento que o salmista apresenta é a confiança do crente no Senhor. Então, se nós já sabemos que Deus nos tira da aflição, nos salva, nos conduz seguros na nossa peregrinação, e que Ele garante a nossa chegada a Jerusalém, e se nós sabemos que esse Deus derrama sobre nós misericórdia que vem do céu, que Ele é a nossa confiança, está ao nosso lado, Ele é a nossa segurança e o nosso livramento, é mais do que lógico, é mais do que devido que nós confiemos nesse Deus.
Deus tem se revelado a nós, e o salmista começa tratando desse aspecto, finalizando o ambiente de crescimento na fé, com a confiança que o crente tem que ter no Senhor. E por que nós sabemos que ele está falando do crente? Porque ele fala aqui nos versículos 3 e 4, quem é o povo que confia no Senhor? Quem é o povo que Deus irá guardar? Que são os bons e os retos de coração, aqueles que praticam a justiça. A confiança em Deus é muito mais do que saber que Deus existe. A confiança em Deus vai além disso. A confiança implica em pautarmos a nossa vida, em pautarmos as nossas escolhas pela palavra de Deus. A confiança está em nós crermos que aquilo que Deus tem para nós é mais elevado do que aquilo que nós mesmos temos para nós. Que aquilo que Deus tem para nós é mais elevado do que aquilo que a cultura dos nossos dias tem para nós. Que aquilo que Deus tem para nós é muito mais elevado do que qualquer outra coisa que possa nos sugerir segurança. Confiar em Deus é acreditar que a vontade, a verdade de Deus e a palavra de Deus são de fato uma regra de fé e prática. É por isso que o salmista começa tratando do aspecto da confiança. E esses que têm confiança em Deus são comparados ao monte de Sião. Aqui o salmista usa algumas figuras que eram pertinentes ao povo de Israel no seu tempo. É importante nós lembrarmos que esse texto não foi escrito ontem à tarde, né? Esse texto foi escrito há cerca de 2.600 anos, não dá para precisar também uma data, mas há cerca de 2.600 anos. E o salmista usa figuras que são importantes para o povo de Israel, para que eles entendam aquilo que Deus está falando a eles. E ele compara os que confiam no Senhor ao Monte Sião. A questão aqui do Monte de Sião não é necessariamente sobre a imponência do monte. O Monte Sião nem é tão imponente assim. Na verdade, ele é mais um monte no meio de muitos outros montes que cercam Jerusalém. Ele não é nem um Everest, ele não é nem um Ararat, onde dizem que a arca de Noé parou, ele não é nem um pico que se eleva, que todo mundo vê de longe, mas há algo especial no Monte Sião. Porque o Monte Sião é o lugar onde Deus resolveu edificar o seu templo, a sua casa, a sua moradia, é o monte onde está Jerusalém. A ideia que o salmista está passando é que, embora o Monte Sião não tenha nada de especial, Deus escolheu torná-lo especial, fazendo a habitação sua naquele tempo, ali naquele lugar. Então, quando ele diz que nós, que confiamos no Senhor, somos como o monte de Sião, significa que talvez não haja, assim, muita coisa especial em nós. Talvez nós não nos destaquemos no meio de uma grande multidão, nem mesmo como paladinos de fé, ou pessoas fortes demais, ou pessoas entendidas demais. Mas o que faz a diferença em nós é que Deus resolveu fazer morada em nós. Deus colocou o seu Espírito Santo em nós, Ele resolveu habitar em nós, e para isso, é por isso que Ele compara os que confiam como um monte de Sião, que está firme, inabalável. Então os que confiam no Senhor não se abalam diante das circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos sustenta. Nós não recebemos sustento de nós mesmos. A força não vem de nós. Não vem porque a gente é bom demais, ou porque a gente tem uma capacidade de decorar versículos bíblicos. Vem da ação maravilhosa e poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez isso provoque algum tipo de confusão no nosso coração, e até alguma perturbação, porque, embora o Salmo afirme que os que confiam no Senhor não se abalam, muitas e muitas vezes nós nos abalamos diante de algumas circunstâncias da vida. Não abalamos? Quando vem a dor, a gente se abala. Quando vem as perdas, nos abalamos. O sofrimento, o luto. Falando aqui hoje da chateação, da tristeza, de não poder ir presencialmente, prestar solidariedade, dar um abraço apertado em uma família querida que está enlutada. Nós nos abalamos, nós nos entristecemos. Então, como nós podemos conciliar
as coisas que nós vivemos com a afirmação do salmista. Ora, o salmista diz que os que confiam no Senhor não se abalam, mas nós nos abalamos. Será que nós não confiamos em Deus então? Não é isso, irmãos. A grande questão aqui é que nós precisamos entender o que significa não se abalar. O termo bíblico usado aqui, original, que denota o que foi traduzido por não se abalar, significa que aqueles que confiam no Senhor, embora enfrentem tristezas, jamais se desviam do Senhor. Embora os ventos das tempestades venham bater fortemente contra eles, eles não vão se distanciar do Senhor. O não se abalar não significa que nós seremos frios, insensíveis, ou que a nossa pele, a nossa carne se tornará indolor. Se alguém beliscar, ainda dói. Se alguém der uma rasteira, você cai. Se alguém pisar no seu dedão, você pensa 2 vezes. Quando você acorda de madrugada para ir no banheiro ou tomar uma água e bate o dedinho naquele canto da cama, ainda dói. Não significa que nós vamos passar pela vida como se as aflições não nos atingissem. Não significa que Deus fez super-homens ou super-heróis. Até os super-heróis têm os seus pontos fracos, e nós temos aí as nossas criptonitas, que nos derrubam. Não se abalar significa não perder a esperança. Não se abalar significa não abandonar a fé, não perder de vista quem é Deus. Aqueles que confiam no Senhor jamais perderão de vista quem é Deus, a sua soberania, a sua graça, a sua misericórdia e a sua provisão. Aqueles que confiam no Senhor sabem que Deus tem o controle de absolutamente tudo em suas mãos. Sabe que o mesmo Deus que nos salvou pela graça, nos dá graça para viver. Talvez nós não nos aprofundemos no conhecimento de alguns termos bíblicos. A graça é um desses. Geralmente nós falamos de graça apenas com respeito à salvação. Então, fomos salvos pela graça, isso é líquido e certo, a palavra de Deus fala, não tem para onde correr, firme. Mas acontece que a graça não é um ato estanque de Deus apenas na salvação. A graça é a ação cuidadora, protetora de Deus durante todo o curso das nossas vidas. Lembra do apóstolo Paulo orando ao Senhor, pedindo que lhe fosse tirado o espinho na carne, e a resposta foi um sonoro não, não vou tirar o espinho na carne, mas vou fazer algo melhor. Eu vou te dar graça suficiente para que você possa suportar, e nessa graça que eu derramo sobre sua vida, você vai ter a experiência do meu cuidado, a ponto do apóstolo Paulo falar, agora ficou bom. Então quer dizer que quando eu sou fraco, eu me tornei forte, porque a graça de Deus se torna abundante sobre mim, cuidando de mim. Aqueles que confiam no Senhor jamais se esquecerão de que Deus é um Deus gracioso, misericordioso, o mesmo Deus que sustentou o povo durante 40 anos no deserto, dando-lhes maná diariamente, de segunda a sexta. Na sexta eles podiam pegar a porção dobrada, e no sábado eles poderiam descansar e servir ao Senhor. É o Deus que cuida de nós nos nossos dias. Não se abalar é não desesperar-se a ponto de pecar contra o Senhor, de abandonar Deus. As aflições vão vir, irmãos. Na caminhada, na nossa peregrinação aqui, a gente vai enfrentar coisa que é inominável. Como no Salmo 120, amigos viram as costas, falam mal, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são aqueles que Deus resolveu encher com o Espírito Santo. São aqueles em quem Deus resolveu fazer habitação. Eu gosto muito do escritor Dr. Oswald Chambers. Oswald Chambers escreve o seguinte: Deus não apenas quer que nós sejamos salvos, mas Deus garante que nós sejamos salvos pelo ato dele colocar o seu Espírito Santo para morar em nós.
aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aqueles que confiam no Senhor são o povo que Deus resolveu fazer morada. Dr. Charles Spurgeon afirma que esse salmo, nessa perspectiva, é um cântico de confiança. E apresenta o crente fiel como alguém que tem pelo menos 3 características. A primeira delas é que esse crente fiel tem uma qualidade singular e distinta das demais pessoas. E essa qualidade singular e distinta não é que somos melhores, ou que somos mais inteligentes, ou que somos mais ricos, ou que somos mais prósperos, ou que Deus vai nos livrar dos problemas de uma maneira diferente daquilo que Ele faz no mundo. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre aqueles que são servos de Deus e que não são servos de Deus. A enfermidade bate à porta do crente e do não crente. O que distingue os servos de Deus é que eles confiam no Senhor. Isso é um distintivo maravilhoso, irmãos. No momento da dor, no momento da luta, um grande distintivo é saber que nós temos em quem confiar. Nós temos um Deus que está cuidando de nós. A segunda característica que o Dr. Spurgeon afirma é que o crente fiel tem uma estabilidade no meio das adversidades. Perceba que o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O tempo todo. Por quê? Porque não dói? Não. Mas porque ele crê na promessa. Ele crê no Deus cuidador. Em terceiro lugar, Dr. Spurgeon diz que aqueles que é o crente fiel, ele tem uma segurança inabalável. Ele é como um monte de Sião. Por outro lado, assim como não há nada de especial no monte Sião, é impossível que alguém vá lá e remova o monte Sião daquele lugar. É impossível que alguém, até mesmo com a bomba, destrua aquele monte. Por quê? Porque foi Deus quem o estabeleceu ali. É Deus quem estabeleceu as nossas vidas. E essa segurança, ela é prefigurada não apenas pela confiança, mas também pela proteção que o próprio Deus nos proporciona. Olha o que diz o versículo 2. Se não bastasse confiarmos no Senhor por saber que Ele resolveu cuidar de nós, habitar em nós, colocar o Seu Espírito Santo em nós, não permitir que os nossos pés vacilem de uma vez e que nós nos distanciemos dEle, o salmista ainda nos traz uma promessa. Ele diz que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Irmãos, essa palavra vem permeando esses cânticos de romagem. Semana passada falamos, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Deus não se distancia de nós, Deus cuida das nossas vidas. Ou seja, assim como Jerusalém está cercada de montes por todos os lados, geograficamente falando, o Senhor cerca-nos e protege a nossa alma. Sabe por que você está aqui hoje? Você pode imaginar, não, pastor, foi um ato de livre vontade minha. Você está aqui hoje porque o Senhor te protegeu, porque o Senhor te sustentou, porque o Senhor queria que você ouvisse a sua santa palavra, porque o Senhor queria que o Espírito Santo movesse na sua vida, movesse no seu coração, para que você fosse fortalecido pela palavra de Deus. Ele cuida de nós todo o tempo. Na nossa teologia, nós dizemos amplamente que Deus é aquele que determina os fins e providencia os meios. Deus é aquele que tem a providência para que cada um dos seus propósitos se cumpra sobre a nossa vida. Lembra do Salmo 124? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Esse é o mesmo Senhor que nos cerca e nos protege. Então a primeira verdade que nós vemos aqui, que o salmista nos expõe, é que os que confiam no Senhor não se abalam. Mas há uma outra verdade muito importante que o Salmo nos apresenta. E a segunda verdade é que os que confiam no Senhor são guardados da impiedade. Irmãos, percebam o contexto da escrita. Versículos 3, principalmente versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade.
O contexto da escrita desse salmo dá-se em um momento em que o salmista retrata os servos de Deus sofrendo sob o governo dos ímpios. Espera aí, pastor, os que confiam do Senhor não se abalam? Sim, não se abalam, mas não significa que eles não vão enfrentar dores e sofrimentos. Irmãos, tem sido vendido uma teologia rala, barata, uma água morna, que tem afastado as pessoas do caminho do Senhor, dizendo que eles não vão mais sofrer. E aí qualquer sofrimento que se abate sobre a vida do crente, ele desvia. Ele sai do caminho, ele se frustra, sabe contra quem? O pior é que ele não se frustra contra o pregador que falou essa asneira. Ele se frustra contra Deus. Ele acha que Deus deixou de protegê-lo, mas essa não é a realidade bíblica. A proteção de Deus sobre as nossas vidas não significa que nós não enfrentaremos problemas, mas significa que esses problemas não nos engolirão, não nos levarão a sucumbir, não nos afastarão de Deus. Alguns comentaristas propõem pelo menos 3 cenários diferentes onde esse texto possa ter sido escrito. Um desses cenários é quando Senaqueribe resolveu fazer um cerco em Jerusalém e colocou terror. Inclusive mandou uma carta para o rei dizendo: é o seguinte, não tem Deus que vai livrar vocês da minha mão. Estou com o exército pronto, armado. Então a gente vai entrar aí e vai destruir tudo. Aquilo causou temor. É possível que o salmista tenha escrito esse texto dizendo: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. E Deus enviou livramento. Há ainda outros comentaristas que dizem que esse texto possa ter sido escrito em alguns dos momentos nos quais Israel, por desobediência a Deus, desviou-se do Senhor e foi governado por curtos espaços de tempo, ou foi dominado por curtos espaços de tempo, por povos ali da região, como os moabitas, por exemplo. Perderam batalhas e ali sentiram o cetro da opressão do inimigo. Há ainda outros comentaristas que dizem da possibilidade do fogo amigo, de que esse texto possa ter sido escrito quando alguns dos reis de Israel que subiram no trono, e a gente vai ver isso amplamente descrito no livro dos reis, eles se desviaram do Senhor, e como a Bíblia diz, esse rei fez o que não agradava o Senhor, e ele começou a oprimir o povo. Houve reis de Israel que ofereceram crianças em sacrifício. Então, independente de qual tenha sido o contexto, o que o Senhor nos garante aqui é que Ele irá refrear a iniquidade. Perceba a tristeza do contexto aqui. Perceba que é contexto de medo. Em qualquer uma dessas questões há medo. Seja no cerco de Senaqueribe, seja no governo ou na imposição de algum povo inimigo sobre Israel, seja debaixo de um governo ímpio, de um rei israelita. Havia medo, havia opressão, havia perseguição. Mas em um momento tão difícil, como retrata o salmista, ele é enfático em afirmar o cuidado de Deus, perseverando e preservando a alma do seu povo. Porque ele diz o seguinte: embora o contexto seja de tristeza, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Isso é uma promessa. O salmista está dizendo: vocês que confiam no Senhor estão firmes, mas saibam que o Senhor está cuidando de vocês. Deus sempre limitará a ação da impiedade, irmãos. Ele moderará essa ação, para evitar que nós venhamos a perecer ou a pecar contra o Senhor. Deus jamais irá permitir que venha impiedade sobre nós a ponto de nós nos desviarmos dos caminhos dele e de nós pecarmos contra ele. Isso é uma promessa para a eternidade, ainda que passemos por tempos de opressão aqui nesse mundo, e passamos. Enfrentamos governos dos mais nefastos. Talvez aqui no Brasil nós não tenhamos ainda uma aflição advinda do governo tão forte, porque os sistemas de governo que têm governado o nosso país, independente das ideologias que eles abracem, eles são meio que mineiros, eles vão comendo pelas beiradas, eles não vêm com imposições fortes e duras, eles vão
trabalhando ali devagarinho, devagarinho, mas nós já sofremos opressão. Comentei pela manhã que a cantora do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, hoje responde a um processo, porque ela disse o absurdo de que o casamento é entre um homem e uma mulher. Isso é perseguição. O ministro da Educação, que é pastor presbiteriano, também responde a um processo. Porque ele disse na igreja dele, como eu estou dizendo aqui, no ambiente de culto, que a homossexualidade é um pecado. A prática da homossexualidade é um pecado. Talvez hoje ainda nós não tenhamos o exército ou a polícia vindo fechar a porta da igreja, não sabemos por quanto tempo. Mas é fato que de uma forma ou de outra nós sentimos o peso da opressão, sentimos a impiedade imperando, talvez aqui de maneira mais branda, mas nós vemos países onde a impiedade governa. Embora haja opressão no mundo, o Senhor destruirá a ação maligna contra o povo dele. E ninguém, jamais, em nenhum momento da história, destruirá a igreja de Deus. Em nenhum momento. A igreja do Senhor, embora que ela seja militante, ou seja, embora que ela enfrente lutas, ela tenha que se envolver nas adversidades, ela sofra, ela, pela palavra de Deus, já é triunfante. Essa igreja do Senhor é vencedora. Essa igreja do Senhor estará na glória. Essa igreja do Senhor, cada um dos seus crentes ouvirá o seu nome sendo chamado. Ouvirá o toque da trombeta e reinará eternamente na glória de Cristo. O cetro do inimigo, da impiedade, jamais perdurará sobre o povo de Deus. Deus não permitirá que haja um governo que seja tão ruim e tão ímpio, a ponto dos crentes terem que pecar para sobreviver. Deus jamais permitirá um governo que os crentes precisem roubar, que precisem matar, que precisem mentir, que precisem se prostituir. Isso é a palavra dele que diz, o próprio versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, por quê? Deus tem um objetivo para isso, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Antes da igreja se desviar, o Senhor vem. Essa é a hora que você diz assim, aleluia, glória a Deus. É isso aí, bora. O Senhor vem. Ele vem nos buscar. É uma promessa dele. Essa verdade faz parte, inclusive, irmãos, da doutrina da perseverança dos santos. Onde nós somos guardados pelo Senhor. Onde nós sabemos que Deus é aquele que nos salva, nos santifica e cuida de nós até o dia final. Isso faz parte da certeza que temos de que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, ele vai completar até o grande dia. Ainda que o cetro dos ímpios esteja ativo, oprimindo o povo de Deus, o Senhor não permitirá que isso se perpetue e que isso influencie a ação do povo de Deus. Já falamos aqui, estudando o Salmo 120, que o pior mal que o nosso inimigo, que o ímpio, que o nosso opressor pode causar contra nós, não são as dores que ele possa nos infligir, e nem mesmo o tirar a nossa vida. O pior mal que o ímpio, que o inimigo possa infligir ao povo de Deus, é fazer com que nós nos tornemos iguais a eles, e pratiquemos a impiedade, e venhamos a querer o seu mal. Antes que isso ocorra, o Senhor nos livrará. Paulo escreve aos Coríntios, 1 carta, capítulo 10, versículo 13, não vos veio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, o Senhor providencia o quê? Livramento, de forma que possamos suportar. Os que são do Senhor permanecerão em pé e não sucumbirão à injustiça. Esses serão libertos. Por quê? Porque esses são aqueles que Deus amou, os bons e os retos de coração. É por isso que o salmista fecha essa parte fazendo uma oração. E qual é a oração do salmista?
diante do cetro dos ímpios, pedindo o livramento do Senhor. Ele fala: Senhor, faze bem aos bons de coração. Faz bem ao teu povo. O salmista faz uma clara distinção entre o povo de Deus e o ímpio na sua oração. O cetro do ímpio, Deus vai destruir. Mas o povo de Deus, ele diz: faz o bem. E aqui a ideia de fazer o bem, irmãos, é a mesma que está expressa no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a gente conhece bem, a gente declara aos quatro ventos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O grande problema é que às vezes a gente não entende qual é esse bem. Porque para nós, muitas vezes, o bem é o quê? É o livramento do problema. O bem é que a gente não tinha dinheiro e começou a ter, que a gente estava doente, a gente sarou. A gente imagina o bem em aspectos físicos. Mas o bem que Deus tem para nós é o descanso da nossa alma, é o guardar a nossa vida firme. Todas as coisas cooperarão para o nosso bem, porque ainda que o inimigo tente nos derrubar, o Senhor nos fortalece a fé, e nós continuamos fortes, como o apóstolo Paulo diz, porque a nossa força é aperfeiçoada pela ação do Espírito em nós, no meio da nossa fraqueza. Você entende isso? Duas verdades: os que confiam no Senhor não se abalam, e os que confiam no Senhor são guardados da iniquidade. E o salmista termina apresentando uma terceira verdade muito importante, que ela vem a reboque dessa segunda verdade. Porque ele nos diz que os que confiam no Senhor não se desviam. Lembra disso? Os que confiam no Senhor não se desviam. E aqui, o salmista faz uma notória distinção entre a vida dos que confiam em Deus e a vida dos que não confiam em Deus. Os que confiam em Deus não se abalam, são guardados pelo Senhor, tal qual os montes rodeiam Jerusalém, são cercados pelo cuidado do Senhor. Os que confiam no Senhor são libertos do poder da iniquidade, mas os que se desviam, versículo 5, aqueles que andam por caminhos tortuosos, o Senhor os levará junto com os malfeitores. É uma advertência, irmãos, quanto aos que se desviam. É possível que muitos, diante do sucesso dos ímpios, diante de observar a adversidade ao seu redor, e às vezes ter uma ideia errônea de que o ímpio tem sucesso e o crente não tem, diante de uma perspectiva errada de sucesso, porque o sucesso do ímpio é aqui, acabou aqui, irmãos, é a eternidade no inferno. E vou dizer um negócio para você: eternidade é tempo para chuchu. Pensa num tempo comprido, que não acaba nunca. Esses ímpios são julgados. E o salmista traz essa advertência, porque é possível que talvez eu ou você, no decurso dessa caminhada, até tenhamos pensado em fraquejar. Às vezes usamos aquela expressão: chutou o pau da barraca, chutou o balde. A ideia de chutar o pau da barraca é interessante. É a ideia de que você desmontou tudo aquilo que estava em pé. Eu não quero saber mais disso, eu vou abandonar isso. Os que confiam no Senhor jamais vão se desviar. A gente pode até se entristecer, nos desviar não vamos. Olha o que nos diz o Salmo 37. Eu vou ler dos versos 1 a 7 e depois o verso 39 e 40. Eu vou ler na NVI, vai projetar para que você possa acompanhar. Salmo 37, de 1 a 7, e depois o 39 e o 40. Veja o que Davi diz nesse salmo, e como esse salmo está intimamente ligado com essa verdade que nós estudamos aqui. Diz assim o salmista: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha os dois últimos versos desse salmo, versos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. O salmista Davi está dizendo exatamente aquilo que possivelmente Davi possa estar dizendo também aqui no Salmo 125, que nós não devemos ficar olhando para o caminho dos ímpios. O nosso olhar tem que estar no Senhor. Não importa se o ímpio prospera aqui, não importa se ele tenha sucesso aqui, não é esse o sucesso que nós queremos? Ou será que é esse o sucesso que nós buscamos? Ou será que é essa a realização que nós teremos? De nos enriquecermos pela corrupção, de vivermos uma vida dissoluta, será que é isso que nós queremos para nós? Então não olhemos para o ímpio, não importa o que o ímpio faça. Quando nós olhamos muito para o ímpio, a nossa tendência é se desviar mesmo. Lembra do apóstolo Pedro, quando ele vivenciou um milagre que eu acho fantástico? Num dado momento, os discípulos em alto mar, Jesus havia ficado em terra, veio uma tempestade, e no meio da tempestade, Jesus vem andando sobre as ondas, e os discípulos que já estavam assustados pela tempestade, agora se assustam com aquele homem andando pelas ondas, acharam que era um fantasma. Aí Jesus fala, fiquem calmos, sou eu. Pedro, naquele arrombo petrino, fala, se é o Senhor, então manda eu ir até onde o Senhor está. Jesus só disse, então vem, sai do barco e vem. Irmãos, imagine a cena, barco balançando, ventos, alto mar. Quando fala que os discípulos se assustaram com alguma tempestade, eu imagino que essa tempestade deve ser bem forte. Por quê? Esses homens eram pescadores, era gente do mar. Eu lembro que várias vezes conversando com o reverendo Eliseu, às vezes até falando das dificuldades da vida, ele falava assim, Alessandro, quem é do mar não enjoa. E é uma grande verdade. Quem é do mar está acostumado com o balançar das ondas, não é uma novidade nenhuma. Ele não vai se assustar. Agora imagina qual era essa tempestade para aqueles homens ficarem apavorados. Agora imagina que a tempestade não havia cessado, o barco ainda balançava, o vento ainda soprava, as ondas ainda estavam agitadas, e Pedro desceu do barco. E ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas em direção ao Senhor. Pedro estava experimentando um milagre, in loco. Ele não estava vendo, ele estava experimentando, andando sobre as águas, no meio do milagre, vivenciando o poder de Deus, já tendo abandonado o barco, já estando em cima das águas. O que Pedro faz? Começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para as ondas, começa a perceber que o vento não calmou. E quando ele tira os olhos do Senhor, e ele começa a olhar para as circunstâncias, automaticamente, Pedro começa a afundar. Por quê? Em um dado momento, Pedro começou a olhar assim e falou, rapaz, será que Jesus vai dar conta de manter eu aqui em cima? O vento está forte aí. E ele começou a deixar de confiar no Senhor. E começou a abater-se e assustar-se pelas ondas. Percebam, irmãos, ele estava no meio do milagre. Ele estava vivenciando o milagre. Ele estava andando sobre as águas. É por isso que aqueles que confiam no Senhor, eles fazem isso olhando firmemente para o Senhor. Firmemente. E mesmo quando a gente vacila, a gente pode contar com a misericórdia. Porque olha só, Pedro olhou para os lados, começou a afundar, mas quando ele olhou de novo para o Senhor, ele falou, socorro! Senhor, me tira daqui! O Senhor pegou ele pela mão e falou, homem de pequena fé,
Por que você duvidou? E a tempestade acalmou. Os que confiam no Senhor jamais vão se desviar, porque ainda que eles sejam tentados a olhar para o ímpio, a olhar para a tempestade, a olhar para o sucesso do outro, a olhar para aquele que falou mal dele, a olhar pelos perigos da caminhada, o Senhor sempre está com a mão estendida e fala: vem aqui, homem de pequena fé, eu sustento a sua vida, eu cuido de você. Mas é uma advertência, porque talvez, se você for puxar na sua mente, você possa lembrar de alguns irmãos amados que caminharam com a gente e que por um dado momento desviaram-se desse caminho. É um perigo desvio, irmãos. O Senhor sempre nos responsabiliza. A graça não é um salvo-conduto para a gente viver de qualquer jeito, não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que a graça nos atinge, mas ela nos atinge nos matando, não é isso que ele diz? Que fomos mortos para o pecado. A graça mata a nossa vida para o pecado. E agora a gente vive para Deus, de maneira que a gente não pode mais viver em pecado. As duas coisas não coadunam. É por isso que o salmista apresenta o desviar-se aqui, e o desviar-se ele está em contraponto no texto, como sendo uma ação contrária à confiança. Ora, os que confiam no Senhor não se abalam, os que confiam no Senhor são guardados pelo Senhor, os que confiam no Senhor não vão à tona da iniquidade, mas os que se desviam, aqueles que não confiam no Senhor, esses serão julgados e levados juntamente com os malfeitores. Por quê? Porque ele não confiou que o Senhor tinha o melhor para ele. Irmãos, algo que nos fortalece é a confiança em Deus. O tempo todo. Quem se desvia de um caminho é porque não confia no caminho, não acredita que aquele caminho é melhor. Quem se desvia da fé para caminhos tortuosos, em específico aqui, por conta da influência pecaminosa dos ímpios, serão contados juntamente com os ímpios, porque eles falaram: o caminho do ímpio é melhor, vamos andar pelo caminho dele, porque o caminho dele dá sucesso, o caminho dele dá dinheiro, o caminho dele dá status. E aí eu vou dizer um negócio para você: quando alguém se desvia por esse caminho, ele não é vítima. Ele é cúmplice. Ele seguiu aquilo que ele queria. Esses aqui são os que não confiam na palavra de Deus, não confiam que a Bíblia é verdade. É o que eu falei do nosso desafio, irmãos, de fazer com que não seja meramente conhecimento intelectual, mas que seja a palavra de Deus, de fato, de verdade, mudando a nossa vida, mudando a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, o nosso trabalho, mudando o jeito de ver a nossa casa, casamento, família e os nossos irmãos, dinheiro, relacionamentos e tudo que há. Os que se desviam são aqueles que não creem que a palavra de Deus tenha direcionamento para as suas vidas em qualquer área que seja. E eles falam: não, nessa área eu ando do meu jeito. E é aí que a coisa está errada. Sabe por que a gente está vivendo nesse mundo quebrado aqui hoje? É porque Adão falou: vou fazer do meu jeito. Deixou de confiar no Criador, que fez todas as coisas, e confiou na serpente, no enganador, no ímpio. Considerou que a proposta do ímpio era melhor do que a proposta de Deus. Esses não acreditam no Senhor. O bom é que o Senhor não permite que a gente venha desviar. Nunca, jamais. É por isso que o salmista ele termina aqui com uma frase, e não é uma frase de impacto, é um desejo, uma oração, um anseio, uma certeza de que aqueles que confiam no Senhor são guardados. Ele diz o quê? Paz sobre Israel. Ele fala: os que confiam no Senhor andam assim, os que não confiam no Senhor se desviam, são assim, mas Deus guarda os seus em paz. Paz sobre Israel. A palavra paz aqui, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no Novo Testamento, no grego, tanto o termo shalom, quanto o termo eirene, significam muito além do que viver um momento onde nós não passemos por adversidades. A paz de Deus é uma paz que independe das circunstâncias. É por isso que Jesus fala: olha, eu dou a minha paz para vocês. A minha paz não é igual à do mundo. Qual que é a paz do mundo?
A paz do mundo é quando a gente não tem problema. A paz do mundo é quando está todo mundo saudável. A paz do mundo é quando você comprou o churrasco e ainda sobrou dinheiro para fazer outro. Hoje está difícil fazer um. A paz é quando não tem pandemia, você não quer saber de morte, não tem que usar máscara, abraça todo mundo, está feliz. Essa é a paz do mundo. Por que esse mundo está tão abalado do jeito que está? Aquele desespero. Porque a paz do mundo foi abalada, as suas seguranças foram abaladas. Você vê o crente fiel morrendo pelo coronavírus, mas você vê os atores famosos também morrendo pelo coronavírus. E a questão não é uma questão de equilíbrio ou de bem feito, de maneira alguma. Está mostrando para o mundo que o seu dinheiro, o seu sucesso, a sua fama e nada que você possa proporcionar para si estendem um dia a sua vida. A paz está abalada. Mas a paz que Jesus dá é diferente, porque a paz que Jesus dá é no meio das adversidades. A paz que Jesus dá não depende das circunstâncias, porque ela está fundamentada na certeza da esperança de que nós estamos na peregrinação, mas vamos chegar em Jerusalém. Eu e você vamos chegar lá. Não é porque a gente caminha bem, é porque o Deus que é o nosso sustentador nos conduz bem. Ele é o bom pastor, Ele é aquele que nos conduz a pastos verdejantes, a águas de descanso. É Ele. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa peregrinação nesse mundo. Nós somos esse povo que confia no Senhor. Essa segunda trilogia termina falando sobre o aspecto da fé. Nós somos esses que têm direcionado as suas vidas pela palavra do Senhor. Nós somos esses que gozam do cuidado de Deus no meio das adversidades. E é por isso que a gente está aqui. Eu acredito que se a gente fosse abrir um momento de testemunho hoje, para que cada um dissesse somente um livramento que experimentou do Senhor, nós íamos atravessar a noite aqui. Porque todos nós temos muito a contar do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, o alvo de Deus para nós não é necessariamente que nós vivamos uma vida confortável aqui, uma vida sossegada, uma vida sem problemas. Mas o alvo de Deus para nós é que nós nos mantenhamos fiéis aqui, embora tenhamos muitos problemas. O alvo de Deus para nós é que nós tenhamos uma fé inabalável, porque confiamos no Senhor. Assim, é importante que nós nos lembremos, como nós vimos hoje aqui, os que confiam no Senhor não se abalam. Por quê? Problemas virão, mas nós vamos continuar firmes, seguros, porque o Senhor é a nossa segurança. Os nossos olhos estão nele. Os que confiam no Senhor são guardados da impiedade. Deus não vai permitir, guarda isso no seu coração. Deus não vai permitir que sucumbamos diante da impiedade, a ponto de nos desviarmos dele e de nos comportarmos como ímpios. Deus nos guarda. E é Ele que nos livra de pecar. É Deus quem limita até a nossa pecaminosidade. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque a gente é ruim pra chuchu. É Ele que não permite que nós sejamos tão ruins quanto nós possamos ser. E o Espírito Santo que em nós habita nos limita. Fala a verdade, você já teve vontade de catar algum pelo pescoço assim, o Espírito Santo fala assim, não vai dar bom. Calma. Já teve vontade de dizer aquele termo, e o Espírito Santo falou, esse termo você falar, vai desandar tudo aí. Não vai prestar. O Espírito Santo nos limita. Deus jamais vai permitir que o seu povo haja como ímpio. E por fim, os que confiam no Senhor jamais vão se desviar. Aleluia. Eles não vão se desviar porque Deus os guarda no caminho. É Deus quem guarda a nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça a confiança, irmãos. Que o Senhor nos fortaleça a vida nesse mundo hostil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós em um mundo que tenta impor a nós os seus costumes, a sua cultura, que tenta influenciar a nossa conduta cristã. Que talvez, por esse jeitinho meio mineiro de impor as coisas pelas beiradas e não com um poder ditatorial, a gente vai engolindo.
algumas mentiras, que o Senhor nos guarde de não sermos pautados pelo mundo, na educação dos nossos filhos, nos nossos casamentos, finanças, sexualidade, ética, na nossa prática diária, que Deus nos guarde o coração, e que nós em todo tempo confiemos no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor jamais se abalarão. Amém? Feche os teus olhos, quero orar com você.